Segundo Reis, capítulo de número 7, Eliseu prediz a abundância de víveres. Aqui trata exatamente do cumprimento da punição divina chegando ao fim, porque na verdade Deus ele sentenciou e sentenciava o povo dele de acordo com o merecimento, mas quando chegava ao final ele trazia o escape e a solução. No capítulo 7 nós teremos aqui o fechamento desse período traçado no capítulo 6, que foi um capítulo de grande sofrimento para o reino do norte, principalmente a Samaria. Capítulo 7, verso 1 diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, 1 medida de farinha haverá por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Vejamos, Eliseu disse que no dia seguinte, naquele mesmo tempo, quer dizer, naquela mesma hora aproximadamente, haveria farinha e cevada por preço barato, por preço ao nível comum, porque você verificou no capítulo anterior que a carestia era muita, a cabeça do jumento era vendida por um preço caríssimo, e o esterco de pombo da mesma forma. Aqui Eliseu está dizendo que no outro dia a economia da cidade voltaria ao normal, e eles conseguiriam comprar comida por um preço acessível, por um valor bem baixo. Ele fala, farinha haverá por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo. Quer dizer, todo mundo vai conseguir comer amanhã normalmente, o que aparentemente era impossível. Por isso que esse capitão aqui, que diz que o rei encostava a mão nele, quer dizer, era homem de confiança do rei, ele duvidou, ele disse, ainda que Deus fizesse janelas nos céus, não teria condição de acontecer isso. Ele duvidou da palavra do profeta Eliseu. E aí Eliseu diz para ele, olha, você vai ver e você não vai comer. E realmente esse homem vai morrer à porta da cidade. Capítulo 7, verso 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Veja, esses 4 leprosos, eles estavam à porta na entrada de Samaria, porque você sabe que o leproso, ele era excluído da sociedade. Mas como a situação aqui de fome era extremíssima, eles estavam querendo entrar na cidade, só que eles não podiam entrar na cidade porque eram leprosos. Então, na verdade, eles chegaram à conclusão, nós vamos morrer. E disseram, aqui no 4, disseram uns aos outros, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círos. Se nos deixarem viver, viveremos. E, se nos matarem, então somente morreremos. Até porque os Círos, eles não tinham esse preconceito com o leproso. Os Círios, eles habitavam com leprosos entre si. Você é só lembrar de Naamã, que era, na verdade, general do exército e era leproso. Então, a lepra era uma questão de separação dentro da lei de Israel. Como a Síria não tinha, então, na verdade, eles falaram assim, vamos lá, se eles deixarem viver, a gente vive. Se não morrer, a gente vai morrer de qualquer jeito mesmo. E foram. 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, quer dizer, bem cedinho. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos. Chegaram, pois, eles ao arraial dos Círios e verificaram que não tinham ninguém. Aqui diz, pois vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Quer dizer, eles foram bem cedinho, e eles chegaram. Quando eles chegaram no arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. No verso 6 diz, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Aqui é um milagre, com certeza, porque Deus fez com que eles tivessem temor, ainda que nada estivesse acontecendo. Eles achavam que Israel tinha feito aliança com outros reis e fortalecido os seus exércitos.
o seu exército, né? Então, na verdade, seriam 3 ou mais exércitos, e aí os sírios fizeram o quê? Fizeram menção disso como uma realidade, mas não, aqui diz que foi o Senhor que fez ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos. Isso aqui é milagre, aconteceu várias vezes, aconteceu com Davi, aconteceu na época de Josafá, aconteceu em vários momentos. Deus, ele automaticamente, o Senhor, ele fazia com que o inimigo fugisse sem que ao menos houvesse uma realidade, um fato real. Aí aqui diz no 7, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. E detalhe, sem que não houvesse, sem existir nada, não existia absolutamente nada. E isso aqui bate com o momento em que os leprosos saíram também de Samaria para chegarem ao arraial dos sírios. E aí eles vão chegar e vão deparar com aquele arraial farto, sem uma alma sequer, sem uma alma viva. Aí diz aqui no 8, chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram. E os esconderam, quer dizer, na hora, eles pegaram, comeram, beberam, e saquearam o que podiam saquear. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e aí esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, quer dizer, de boas notícias, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. O que aconteceu aqui? Eles comeram, beberam, se fartaram, saquearam despojos para si. Só que eles acharam muito estranho. Eles acharam, olha, tem alguma coisa de errado. Isso hoje é dia de boa notícia. Não adianta a gente ficar aqui até esperar o dia romper e a gente pegar tudo isso para nós. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Alguma coisa de ruim pode estar acontecendo, a gente não sabe. Então, vamos anunciar a casa do rei, porque senão algum mal nos sobrevirá. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei, quer dizer, no palácio. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que enfaimados estamos. Esfaimados, melhor dizendo. Esfaimados quer dizer cheios de fome. Esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então o rei, ele acha que é uma estratégia dos sírios, no caso, tendo deixado o arraial sem ninguém, para que eles fossem para cima, porque estavam esfaimados, quer dizer, com muita fome, e quando eles estivessem ali, aí eles vinham de improviso e atacavam. 13. Então dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Por que do resto que ficou? Porque todos os animais já tinham morrido, porque pela falta de comida e de água. Pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Quer dizer, ele manda uma patrulha, um grupo percussor para justamente chegar e avaliar a situação. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos. Aviamentos são pertences. Que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia numa medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Vejamos, tudo que Eliseu tinha falado aconteceu. E os leprosos foram os instrumentos, ou o instrumento de Deus, para fazer aquela diferença. E eles voltaram, anunciaram, agora o povo vai e consegue
a comida necessária, que era justamente o que o Eliseu tinha falado. 17. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. Quer dizer, ele botou para controlar o tráfego, aquele povo que ia para pegar comida, na porta da cidade. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então vejamos, aquele capitão que duvidou, que o Eliseu falou que ele ia morrer, ele morreu. Morreu pisoteado à entrada da cidade. Porque a multidão com muita fome, a multidão que veio esfaimados estavam, cheios de fome, eles vieram atropelar o capitão da guarda. E justamente se cumpriu a palavra que Eliseu tinha dado o dia antes. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que os verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Se você percebe bem aqui, todos esses fatos mostram um domínio de Deus sobre o povo dele. Nós sabemos que o reino do norte, ele estava em decadência, galopante, cada vez com mais pecados gravíssimos diante do Senhor. Mas aqui você vê que Deus, ele permite o mal e vinha e assolava, mas no momento certo ele estancava aquele mal e fazia com que os opressores também sofressem um dano. Então isso aqui nos dá uma noção de um controle divino fora da noção humana. É como se fosse um grande tabuleiro em que Deus, ele tem controle de todas as ações, e aqui é bem reduzido, é no povo dele. E na verdade é sobre todo o mundo, é sobre todo o sistema. De forma que ninguém escapa do controle de Deus. Mas o certo é, Deus trouxe o livramento, a comida voltou e a cidade voltou ao seu estado normal. Só que, mesmo assim, esses reis aqui, eles eram extremamente pecadores contra Deus. E aí o que fazia com que sempre tivesse uma nova ação de Deus, negativamente falando. E nós sabemos aqui que quando ele fala do filho do homicida, já provavelmente Jorão, que era o filho de Acabe, porque o homicida nós sabemos que era o filho, era justamente Acabe, e seu filho Jorão, porque o Acasias reinou pouco tempo. Então este foi, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 7.